Ok, buenos días. Muitos bons dias. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Vamos pedir ao Senhor que Ele abençoe este tempo. Me gustaría que me acompañarais en oración. Gostaria que me acompanhasse em oração. Bendito Dios, tú que vivificas todas las cosas, Senhor meu Deus, bendito que vivificas todas as coisas. haz que esta palabra sea vivificada ahora en medio nuestro. Faz com que esta palavra Tua possa ser vivificada no nosso meio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Isso eu peço-te no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amén. Amém. Gloria a Dios. Glória a Deus. Dice la palabra del Señor que somos reyes y sacerdotes A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes y que por tanto tenemos que asumir una responsabilidad como tales. portanto, temos que assumir uma responsabilidade como tal. ¿Cuántos reyes hay aquí? Quantos reis há aqui? Poquitos. Dios nos ha llamado para reinar. Deus chamou-nos a reinar. Amén. Amém? ¿Sí? Sim? Por eso quería que analizáramos un poquito la vida de los tres reyes de Israel, del Reino Unido de Israel. Por isso eu gostaria que analisássemos por uns momentos os três reis do Reino Unido de Israel. Ellos fueron elegidos porque cumplían con varios condicionantes Eles foram escolhidos porque eles cumpriam com várias condições, que vamos a analizarlo, que vamos analisá-lo, especialmente en la vida de Saúl. especialmente na vida do rei Saul. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9 y versículos 16 y 17, 1 de Samuel 9, 16 e 17 diz desta forma: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem a quem já o tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Saúl fue elegido por rey sobre Israel, Saúl foi escolhido por rei sobre Israel. alguien que nadie esperaba que ocupara ese lugar. Era uma pessoa que ninguém estava à espera que pudesse ocupar esse lugar. Pero él cumplía con un propósito de Dios para su vida. Mas ele cumpria com um propósito de Deus para a sua vida. Y él tenía una condición especial que le hacía capaz de poder estar en esa posición. E ele tinha uma condição especial, o qual o capacitava para estar nessa posição. Alguno puede pensar que era un buen estratega, Alguns podem pensar que ele era um homem que tinha boa estratégia, que era alguien que tenía mucha capacidad de gobierno, que era alguém que tinha uma grande capacidade de governação, que había tenido una buena preparación para ocupar ese lugar. que estava bem preparado para ocupar esse lugar. Sin embargo, la condición que estaba cumpliendo Saúl era otra muy distinta. Mas, no entanto, a condição que Saúl cumpria era totalmente diferente. Si leemos un poquito más adelante en el versículo 21, Se lermos em 1 Samuel 9, no verso 21, diz: Então respondeu Saúl e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família é a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? él no se consideraba capaz para ocupar ese lugar. Ele não se considerava ele mesmo capaz para ocupar o lugar. Y eso, para entendernos, significa tener la humildad de reconocer las limitaciones personales. E isso, para que possamos entender, significa ter a humildade para conhecer as nossas limitações pessoais. De tal manera que si analizas en la Biblia, constantemente Dios eligió personas que nunca pensaron en sí mismas para ocupar esos puestos. De tal forma que, se nós analisamos a Bíblia, tu vais ver que Deus escolheu pessoas para ocupar postos que elas mesmas não pensavam ser capazes de o fazer. Por eso, cuando pregunté antes cuántos reyes había aquí, muchos no levantaron su mano. Por isso, quando perguntei aqui quantos reis havia aqui, muitos não levantaram a sua mão. Y esa condición se llama humildad. E essa condição chama-se humildade. La primera condición importante para poder ocupar un lugar
de autoridad en el reino de Dios es la humildad. A primeira condição importante para poder ocupar um lugar de autoridade no reino de Deus é a humildade. Sobre un corazón humilde, Dios derrama de su unción. Sobre um coração humilde, Deus derrama a sua unção. Y podemos ver cómo Saúl fue ungido por rey. Dice en el capítulo 10 de 1 Samuel, en el versículo 1, Diz no capítulo 10 de 1 de Samuel, verso 1. Deixa-me buscar. Perdão. Perdi este versículo. lo tienes ahí. Ok. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança do povo de Israel? Así que lo importante es la unción de Dios sobre tu vida. O importante é a unção de Deus sobre a tua vida. Un corazón humilde, ungido por Dios, es capacitado para hacer la obra de Dios. Um coração humilde, ungido por Deus, é capacitado para fazer a obra de Deus. Muchas veces nos sentimos incapaces, Muitas vezes sentimos que somos incapazes, pero precisamente en nuestra incapacidad, mas é precisamente na nossa incapacidade la unción de Dios en nosotros nos capacita para hacerlo. que a unção de Deus em nós nos capacita para podermos levar a cabo. Y la tercera condición que había en la vida de Saúl, E a terceira condição que existia na vida de Saúl que está en los versículos 6 y 7 del capítulo 10, está nos versos 6 e 7 do capítulo 10, diz: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser que quanto estes sinais te vierem, fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Así que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl foi cheio do Espírito Santo. Humildad, Humildade, unción unção y llenura del Espíritu. e a plenitude do Espírito. En esas condiciones Saúl estaba preparado para poder ser rey sobre Israel. E nessas condições, então, Saúl estava preparado para poder ser rei de Israel. Y podía haber sido rey sobre Israel hasta el final de sus días, E ele podia ter sido rei de Israel até ao fim dos seus dias, teniendo gracia y bendición de Dios sobre él. tendo a graça e a bênção de Deus sobre ele. He escuchado a veces a algunos decir, el problema es que Saúl fue ungido con un recipiente diferente que el de David. Já escutei alguns dizerem: não, o problema é que Saúl recebeu a unção com um recipiente diferente do qual foi usado sobre o rei David. Lo importante no es el recipiente, O importante não é o recipiente que leva o azeite, sino que es el respaldo de Dios sobre tu vida, y eso es la unción. senão que é o respaldo de Deus sobre a tua vida, porque isso é a unção. Yo estoy convencido de que Saúl fue elegido por Dios para bendición. Eu estou convencido que Deus foi escolhido por Deus para bênção. Igual que si Dios te elige a ti, no es para hacerte daño, sino para bendición de tu vida. Senão, quando Deus te escolhe a ti, não é para causar-te nenhum dano, senão que é para a bênção da tua vida. Dios no quiere que fracasemos en el ministerio. Deus não quer que nós fracassemos no ministério. Dios lo que quiere es que tengamos victoria Deus aquilo que quer é que nós tenhamos vitórias y que nuestro ministerio sea un ministerio bendito que glorifique a Dios. e que o nosso ministério seja um ministério de bênção que abençoa a Deus. Amén. Amém? ¿Estás de acuerdo que si Dios te llama es para que tu ministerio sea bendecido? Estás de acordo que se Deus te chama é para que o teu ministério seja de bênção? Amén. El problema es que después nos dice en el capítulo 16 de 1 Samuel, versículos 14 y 15, 16 ou 15? 1 Samuel 16, 14 al 15. 1 Samuel 16, Ahí lo tienes. 14 ao 15. Tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Verso 15. E então os servos de Saúl lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa, e será que quando o espírito maligno de parte do Senhor vier sobre ti, então ele dilhará e te acharás melhor? Bueno, era 14 y 15, pero bueno. Era 14 e 15. Bien, el Espíritu de Dios marchó de la vida de Saúl. O Espírito de Deus
saiu da vida de Saul. ¿Por qué? Porquê? ¿Por qué perdió Saúl la llenura del Espíritu Santo en su vida? Porquê é que Saul perdeu a plenitude do Espírito na sua vida? Porque perdió la primera condición que hacía falta en su vida para que pudiera reinar para Dios. Porque perdeu aquela primeira condição que existia na sua vida que era necessária para poder reinar o reino de Deus. ¿Cuál era? Qual era? A humildade. Saúl llegó a creerse alguien. Saúl ele mesmo chegou a crer que ele era alguém. Aquel joven que había dicho, ¿cómo me eliges a mí cuando soy de la última de las tribus? Aquele mesmo jovem que antes tinha dito, mas como é que tu me podes escolher a mim se eu sou da última das tribos? Y ahora él empezó a creerse alguien. Agora, depois de ser ungido, ele pensou que era alguém. Y empezó a tomar decisiones sin contar con Dios. E começou a tomar as suas decisões sem tomar em conta a Deus. Y entonces el Espíritu Santo no está de acuerdo con participar en alguien que toma decisiones por su cuenta. Então o Espírito Santo de Deus não está de acordo em participar na vida de alguém que toma decisões pela sua conta. En el capítulo 15 de 1 Samuel nos dice en los versículos 10 y 11: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saúl como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. El Señor dice que le pesaba haber puesto a Saúl por rey. O Senhor diz aqui que ele tinha um pesar, estava arrependido de ter colocado a Saúl como rei. Porque no estaba siguiendo las palabras que Dios le estaba diciendo. Porque ele não seguia as palavras que Deus lhe tinha dito. Ya pensó que la obra era suya, Ele começou a pensar que a obra era sua, que empezó a tener derecho sobre el ministerio que Dios le había dado. que começou ele mesmo a ter direito sobre esse ministério que Deus lhe tinha entregue. Y entonces perdió la unción de Dios. E então aí perdeu a unção de Deus. Y el Espíritu de Dios se fue E o Espírito de Deus saiu dele. y vino un espíritu maligno a su E vida. veio sobre ele um espírito maligno. En vano edificamos si Dios no edifica. Em vão edificamos se não é Deus quem edifica. En vano velamos si no es Dios quien vela. Em vão velamos se não é Deus quem faz a vela. Cuando nosotros creemos que por nosotros mismos podemos hacer la obra de Dios, nos equivocamos. Quando nós pensamos que nós por nós mesmos conseguimos fazer a obra de Deus, estamos totalmente enganados. Por eso el siervo de Dios sabio Por isso o servo de Deus que é sábio está siempre viviendo en dependencia de Dios. vive em contínua dependência de Deus. Busca la dirección del Espíritu Santo para su vida, Procura a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. porque sabe que si no se va a equivocar en lo que hace. Porque senão ele sabe que vai enganar-se naquilo que faz. Y puede terminar perdiendo la gracia de Dios sobre su vida. E pode então terminar perdendo a graça de Deus que está sobre a sua vida. Y en el mismo capítulo 15, en los versículos 17 al 23, E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Porquê, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é uma iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
perdió toda la autoridad que Dios le había dado porque empezó a hacer su propia obra. Ele perdeu toda a autoridade que Deus lhe tinha dado porque ele começou por fazer ele mesmo a sua própria obra. ¡Qué necedad! Quão nécio! Cuando empiezas reconociendo que no eres capaz, Quando tu inicias por reconhecer que não és capaz, Dios te capacita e então vem Deus e te capacita, y entonces en lugar de depender de la capacitación de Dios, e então no lugar de depender dessa mesma capacitação de Deus, vas haciendo las cosas conforme a tu propia capacidad personal. então começas a fazer as coisas conforme a tua própria capacidade pessoal. Y toda la gracia que Dios trajo sobre la vida de Saúl, E toda a graça que Deus trouxe, derramou sobre a vida de Saúl, él la perdió. então ele perdeu-a. Como hemos visto antes, un espíritu malo le atormentaba. Como vimos anteriormente no verso, um espírito maligno o atormentava. Llegó a buscar la guía de espíritus malignos. Ele chegou mesmo a procurar o conselho de espíritos malignos, De tal manera que consultó con una adivina. de tal forma que ele consultou uma adivinha. Y él quiso retener el reino para él y para sus hijos en sus propias fuerzas. E ele quis reter o reino para ele mesmo e para os seus próprios filhos nas suas forças. Y terminó suicidándose E terminou por se suicidar y viendo cómo los enemigos estaban matando a sus hijos. e a ver como os inimigos iam matando aos seus filhos. De ver la gloria de Dios sobre su vida, De ver a glória de Deus sobre a sua vida, fue incapaz de impedir el trabajo del diablo en su propia familia, ele en su foi reino. incapaz de deter a operação do diabo sobre ele e sobre a sua própria família. Y yo espero que esto no nos pase a nosotros, E eu espero que isso não aconteça conosco, sino que podamos tener claro que la gracia y la unción vienen de Dios. senão que tenhamos bastante claro que a graça e a unção vêm da parte de Deus. Y que solamente guiados por el Espíritu Santo podemos hacer las cosas correctamente. E somente guiados pelo Espírito Santo podemos então fazer as coisas de forma correta. Amén. Amém? Y por eso cada día tenemos que estar en dependencia del Señor. Por isso a cada dia devemos depender do Senhor. Qué bueno que de verdad, sinceramente, podamos darle la gloria a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Que bom é que de verdade e honestamente possamos dar-lhe a glória a Deus por aquilo que Ele está a fazer em nossas vidas. ¿Le damos la gloria al Señor? Damos a glória ao Senhor? Amén. Amém? Y eso significa decir, Señor, necesitamos tu presencia, tu guía, tu dirección sobre nosotros. E significa dizer ao Senhor, necessitamos a Tua presença, a Tua guia sobre as nossas vidas. Gloria al Señor. He dicho que iba a hablar de 3 reyes y ahora entramos con el segundo. Disse que iria falar acerca de 3 reis e agora começamos por falar no segundo. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? Qual foi o segundo rei de Israel? Fue David, ¿no? Foi o rei David. Dice en el capítulo 16 de 1 Samuel, versículos 12 y 13. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso semblante e de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de David. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Bien. David fue ungido. David foi ungido David fue lleno del Espíritu Santo. e David foi cheio do Espírito Santo. ¿Os acordáis las 3 condiciones que estábamos hablando? Recorda-se das 3 condições que estávamos a falar: Humildad, humildade, unción unção y llenura del Espíritu. e plenitude do Espírito. Así que David estaba cumpliendo por lo menos con estas 2 cualidades. Assim que David estava a cumprir minimamente com estas 2 qualidades. Pero David era un hombre humilde también. Mas também sabemos que David era um homem que era humilde. Dice en la palabra que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Diz a palavra que o coração de David era um coração conforme ao coração de Deus. Pero hay un lugar muy concreto, muy especial, donde se ve cómo
David era un hombre humilde. Mas há um lugar no qual podemos ver como de forma muito concreta que David era um homem humilde. Y eso se demostró cuando él tuvo una caída. E isso foi manifesto quando ele caiu. Posiblemente su caída vino motivada por una actitud de soberbia, Possivelmente que essa queda foi motivada por uma atitude soberba, pero una vez que él es consciente de su caída, mas uma vez que ele fica consciente de caiu da graça de Deus, él reconoce delante de Dios sus errores. ele então reconhece diante do Senhor os seus erros. Y para reconocer los errores propios hace falta mucha humildad. E para reconhecer os nossos próprios erros é necessário muita humildade. Ayer estábamos escuchando aquí a un hermano que estaba reconociendo sus errores en el ministerio. Ontem estávamos a ouvir aqui um irmão que estava a reconhecer os seus erros no ministério. Y cuando somos capaces de reconocer nuestros errores, estamos manifestando una actitud humilde. E quando nós somos capazes de reconhecer os nossos próprios erros, então estamos a manifestar uma atitude de humildade. Y ahí hay esperanza para nosotros. E aí encontramos esperança para nós. Evidentemente estoy hablando de la reacción de David que está plasmado en el Salmo 51. É óbvio que estou a falar da reação de David que está plasmada no Salmo 51. Especialmente quería leer los versículos 10 al 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances de fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então poderei ensinar os caminhos aos retos. Y se convertirán a mí, ¿no? E se converterão a mim. David dice entonces, Diz então, cuando tenga esta condición, podré seguir haciendo la obra que tú me has mandado que haga. poderei então seguir a fazer a obra que tu me encomendastes. ¿Qué es lo que David le pide al Señor después de haber reconocido sus pecados? O que é que David pede ao Senhor depois dele mesmo ter reconhecido os seus pecados? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Mi secreto, O meu segredo, aquello que me hace diferente a los demás, aquilo que faz com que eu seja diferente dos outros, es que tu Espíritu está llenando mi vida. é que o teu Espírito encha a minha vida. Así que si pierdo la dirección de tu Espíritu Santo y la llenura de tu Espíritu Santo, no tengo nada que dar. Assim que se eu perco o estar cheio do teu Espírito e a guia do teu Espírito, então eu não tenho nada para dar. Y solamente si damos algo que viene del Espíritu de Dios puede ser algo que realmente produzca beneficio en los demás. E somente se damos algo que provém do Espírito Santo, isso pode causar um benefício na vida dos outros. Alguien también compartió ayer que no vino con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. Ontem também alguém compartilhou que não veio com palavras de persuasão humana, de sabedoria humana, senão com demonstração de poder e espírito. Y nos leía sobre la actitud de Pablo con referencia a la iglesia a la que ministraba, ¿verdad? E falou-nos acerca da atitude que Paulo tinha em relação à igreja à qual ele ministrava. Pero nosotros cada día tenemos que hacer lo mismo, decir, Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Mas nós também a cada dia devemos ter esta atitude e dizer, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque si el Espíritu Santo se va de nuestras vidas, ¿qué queda? Porque se o Espírito Santo se vai das nossas vidas, então o que é que resta? Queda una estructura, Fica somente uma estrutura, una institución, uma instituição, que hay muchas así en el mundo, que há muitas instituições assim no mundo, que lo único que pueden dar es humanidad, que a única coisa que eles podem dar e transmitir é a humanidade, que lo único que pueden hacer es manifestar la naturaleza humana en los demás, que a única coisa que podem fazer é manifestar a natureza humana sobre os demais. quizá con buena voluntad, Talvez tenham boa vontade, pero sin posibilidad de hacer aquello que tiene que ser sobrenatural en las vidas. mas sem capacidade de poder fazer aquilo que tem que ser sobrenatural sobre as vidas. Y cuando nosotros elegimos personas que tienen cualidades,
E quando nós escolhemos a pessoas que têm qualidades, conforme al mundo, que estão conforme a este mundo, que tienen capacidades humanas para hacer cosas, que têm capacidades humanas para fazer coisas, entonces estamos desarrollando un ministerio conforme a la naturaleza humana. então estamos a desenvolver um ministério conforme a natureza humana. Y lo que ha dado gracia y gloria a este ministerio ha sido la manifestación de la gloria de Dios. E aquilo que deu graça e honra a este ministério ha sido a manifestação da glória e do poder de Deus. Amén. Amém? Si queremos parecernos a los ministerios humanos, Se nós nos queremos parecer com os ministérios que são humanos, es posible que nos quedemos muy atrás en el ranking. pode ser que ficamos num lugar bastante atrás no ranking. Pero si buscamos que sea el reino de Dios el que se establezca en medio nuestro, Mas se buscamos que seja o reino de Deus que se estabeleça no nosso meio, entonces vamos a superar a todas esas entidades. então podemos superar todas essas entidades. Porque es mayor el poder de Dios. Porque é maior o poder de Deus, Porque es mayor la sabiduría de Dios. porque é maior a sabedoria de Deus. Y cuando el Señor abre una puerta, E quando Deus abre uma porta, nadie la puede cerrar. ninguém a pode fechar. Y cuando Dios cierra una puerta, E quando Deus fecha uma porta, nadie la puede abrir. ninguém a pode abrir. Así que nosotros tenemos que buscar, como decía David, Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Assim que nós devemos buscar, tal qual como dizia David: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. No podemos intentar presentarnos como un elemento más dentro del mundo. Não podemos estar a apresentar-nos como mais um elemento no meio deste mundo. Sino que tenemos que buscar que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Senão devemos buscar que a glória de Deus seja manifesta em nós. Y qué bueno que hoy podamos terminar diciendo, Señor, no quites de nosotros tu Santo E Espíritu. que bom é que possamos terminar hoje a dizer: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Tenemos un tercer rey, E temos então um terceiro rei, el rey Salomón. o rei Salomão. Salomón también cumplió con las tres condiciones. Salomão também cumpriu com estas três condições. Era un hombre humilde Era um homem humilde, que buscó la unción. que buscou a unção. De hecho, su padre, David, organizó un acto en el que fue ungido Salomón como rey. E na realidade, o seu pai, o rei David, organizou um ato no qual Salomão foi ungido rei sobre Israel. Y luego Salomón tuvo un sueño E logo o rei Salomão teve um sonho en el cual pidió sabiduría a Dios no qual ele pediu sabedoria a Deus. y le fue dada. E essa sabedoria foi-lhe concedida. Dice la palabra de Dios que no hubo nadie nacido de mujer que fuera tan sabio como Salomón, ni antes ni después de él. Diz a palavra do Senhor que não houve ninguém nascido de mulher que fosse tão sábio, nem antes nem depois, tal como Salomão. Sin embargo, yo el otro día le preguntaba a un hermano, Eu no outro dia perguntei a um irmão: ¿tú quién crees que fue más sabio de los tres reyes? quem é que tu pensas e acreditas que tenha sido mais sábio destes três reis? ¿Fue Saúl? Foi Saúl? ¿Fue David? Foi David? ¿O fue Salomón? Ou foi Salomão? ¿Cómo terminó Salomón su vida? Como é que Salomão terminou a sua vida? Bueno, vamos a leerlo luego, pero Vamos lê-lo também. de los tres reyes, el único que terminó sus días dando la gloria a Dios Dos três reis, o único que terminou a sua vida dando-lhe glória a Deus fue el rey David. foi o rei David. De tal manera que, y Salomón mismo dijo que mucha sabiduría no es bueno. E o mesmo rei Salomão disse que muita sabedoria não é bom. Sin embargo, la mucha sabiduría es buena. Mas também, por outro lado, a muita sabedoria também é boa. Siempre debemos de anhelar ser más sabios de lo que somos. Sempre devemos anelar ser mais sábios daquilo que somos. El problema está que cuando es sabiduría humana, O problema está é quando há sabedoria humana, entonces esa sabiduría termina
dando la vuelta a la situación. Essa mesma sabedoria humana termina por conseguir dar a volta à situação. ¿Qué le pasó a Salomón? E o que é que aconteceu com o rei Salomão? Que terminó creyéndose más listo que nadie. Ele mesmo terminou por pensar que era mais esperto que todos os outros. Y eso es lo que le perdió. E isso foi aquilo que o levou à perdição. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 1 y versículos 11 y 12, Então Deus disse a Salomão: por quanto ouviste no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Salomón comenzó actuando en sabiduría. Salomão iniciou por atuar com sabedoria. Empezó a hacer las cosas como Dios y como su padre le había dicho que hiciera y como Dios guió. Começou por fazer as coisas tal como o seu pai lhe tinha ensinado e como Deus o guiou. Y una vez que terminó de construir el templo E uma vez que ele terminou de construir o templo y construir las casas que organizó en Jerusalén, e construir todas as casas nas quais organizou Jerusalém, ya se quedó sin trabajo ficou sem trabalho, sem tarefa, y empezó a buscar otra serie de cosas. e então começou a procurar outras série de coisas diferentes. Cosas que Dios había dicho que no se hiciera, él empezó a hacer. Coisas que Deus tinha dito que não seriam feitas, ele começou a fazê-las. Un detalle que Dios en su palabra había dicho que no se traficara con caballos. Detalhe é que Deus tinha dito na sua palavra que não se devia ter transições com cavalos. Y resulta que el mejor negocio que hubo en aquella época era el tráfico de caballos. E acontece que o melhor negócio que podia existir naquele então era poder negociar com cavalos. El lugar donde geográficamente estaban colocados era un lugar estratégico. O lugar onde geograficamente estavam colocados era um lugar estratégico. Así que Salomón dijo, es el mejor negocio que tengo para esta época. E então Salomão concluiu, bom, isto é o melhor negócio que eu tenho para este tempo. Y él empezó a traficar con caballos, compraba caballos, vendía caballos. E ele começou a negociar com cavalos. Bom, compramos cavalos, vendemos cavalos. Y fue algo muy famoso en su época y todavía hoy se habla de las caballerizas de Salomón. E foi algo que foi bastante famoso na sua época e hoje em dia ainda se fala das cavalarias que tinha Salomão. Luego, otra cosa que Dios le había dicho a los reyes de Israel, E outra coisa que o Senhor tinha dito aos reis de Israel que no tuvieran muchas mujeres. foi que não tivessem muitas mulheres. Al pueblo de Israel le había dicho que no buscara mujeres extranjeras. E ao povo de Israel tinha dito que não procurasse mulheres estrangeiras. Pero Salomón, como la liebre en la fábula de la tortuga y la liebre, Salomão, tal como a lebre naquela fábula acerca da tartaruga e da lebre, él decía, yo controlo la situación. disse, bom, eu controlo a situação. A mí, ¿quién me va a mover de mi posición si yo soy el más sabio del mundo? A mim, quem é que me vai mexer desta minha posição se eu na realidade sou o mais sábio deste mundo? Y empezó a casarse con mujeres extranjeras. E então ele começou a tomar em casamento mulheres estrangeiras. De tal manera que llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas. De tal forma que chegou a ter 700 mulheres como rainhas e 300 concubinas. Y estas mujeres desviaron el corazón de Salomón de buscar la dirección de Dios hacia su E vida. estas mulheres desviaram o coração de Deus de buscar a direção de Deus, de Salomão de buscar a direção de Deus. Son dos detalles importantes, pero hubo más cosas en las que Salomón no tuvo en cuenta la dirección de Dios para su vida. São dois detalhes bastante importantes, mas no entanto há outros assuntos nos quais Salomão não consultou a Deus para tomar a direção divina. Terminó sojuzgando al pueblo, Terminou por subjugar o povo. terminó imponiendo unos impuestos tremendos a su pueblo. Terminou por colocar uma pesada carga de impostos sobre o seu povo.
Un pueblo que estaba viviendo en queja hacia la dirección de su rey. Um povo que estava a viver em queixa em relação à direção do qual o seu rei tomava. Aquel pueblo que admiraba a un rey que era muy sabio, Aquele mesmo povo que admirava um rei que era sábio, que había traído mucha gloria a Israel, que tinha atraído muita glória a Israel, ahora estaba maldiciendo a su rey. agora este mesmo povo encontrava-se a amaldiçoar a este mesmo rei. ¿Por qué? Porque Salomón había cambiado. Porquê? Porque na realidade Salomão tinha mudado. Ya no era el mismo que era antes. Ele já não era o mesmo que era antes. No estaba trayendo la edificación y la fortaleza de Dios a su pueblo. Porque este já não trazia a edificação e a fortaleza de Deus para o seu povo. El Señor no quitó a Salomón del reino, O Senhor não retirou a Salomão do reino, según dice la palabra de Dios, por amor a su padre. tal como está escrito na palavra de Deus, por amor ao seu pai. Pero a la muerte de Salomón, Mas assim que veio a morte de Salomão, el reino fue dividido. ou então o reino foi dividido. Y eso trajo guerras y luchas y situaciones muy difíciles para el reino de Israel. E isso trouxe guerras e lutas e situações bastante difíceis para o povo de Israel. Y fue fruto de un reinado desastroso en las últimas épocas del reinado de Salomón. E esse foi o fruto de um reinado desastroso nas últimas épocas do tempo do rei Salomão. Lo que comenté antes de las reinas y de las concubinas lo podemos leer en 1 Reyes capítulo 11, versículos 1 al 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha do faraó, moabitas, amonitas, idumeias, sidónias e ateias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. Antes se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de David, seu pai. El corazón de Salomón no fue perfecto, no fue recto delante de Dios. O coração de Salomão não foi perfeito, não foi reto diante de Deus. Eso quiere decir que se había corrompido. Isso quer dizer, significa que se tinha corrompido. ¿Y por qué se puede corromper el corazón de alguien? E porquê é que se pode corromper o coração de alguém? Porque ha perdido la presencia del Espíritu Santo en su Porque vida. perdeu a presença do Espírito Santo na sua vida. Y nosotros tenemos que analizarnos a la vista de estos tres reyes. E nós devemos analisar-nos ao ver estes três reis. ¿Queremos acabar como Saúl? Queremos acabar os nossos dias como Saúl? ¿Alguien quiere acabar como Saúl? Alguém aqui deseja acabar como Saúl? Algunos dicen que no y luego lo procuran con todas sus fuerzas. Alguns dizem que não, mas no entanto procuram isso com todas as suas forças. ¿Quieres acabar tu ministerio como David? Queres acabar o teu ministério como David? ¿Alguno? Algum? Él tuvo la gracia de poder dejar a su hijo para cumplir con los planes que en su corazón tenía para su vida. Ele teve a graça de poder deixar o seu filho para deixá-lo e terminar os planos de Deus que estavam sobre a sua vida. ¿O quieres acabar como Salomón, Ou queres acabar como Salomão? que trajo la división de su reino en su muerte? Que trouxe a divisão do seu reino ao acontecer a sua morte. Como decía antes, yo creo que es bueno que le podamos decir hoy al Señor, Señor, no queremos perder tu dirección en nuestras vidas. Como disse antes, creio que é bom que possamos terminar hoje dizendo: Senhor, não queremos perder a tua direção nas nossas vidas. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Não retires de nós o teu Espírito Santo. Yo no sé si alguien quiere orar conmigo de esta manera. Não sei se alguém hoje quer orar comigo desta forma. Yo os invito a que nos pongamos de pie Eu convido-vos a que vos coloqueis de pé y le podamos decir al Señor, Señor, tu Espíritu ha sido el que ha hecho que nuestras vidas hayan sido bendecidas. Senhor, foi o teu Espírito que fez com que as nossas vidas pudessem ser abençoadas.
Queremos seguir siendo bendecidos por la llenura de tu Espíritu Santo, Senhor, queremos continuar a receber a bênção da plenitude do Teu Espírito Santo, para que así este ministerio pueda seguir manteniendo tu gloria. para que assim este ministério possa seguir a manter a sua glória. Amén, vamos a orar. Vamos orar, amém. Me gustaría que oráramos todos a la vez, juntos. Gostaria que todos nós pudéssemos orar juntos, ao mesmo tempo. Vamos a orar reclamando a Dios para que no quite su Santo Espíritu de nosotros. Vamos clamar-lhe a Deus, Aleluia. orando para Oh, que Senhor. Ele não retire de nós o seu Santo Espírito. Vamos a orar. Vamos orar? Señor bendito, aleluya. Bendito Senhor. Señor, derrama de tu gracia, de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Senhor, derrama a Tua graça, o Teu Espírito Santo sobre nós. Señor, necesitamos, Señor, de la guía de tu Espíritu Santo. Senhor, necessitamos da guia do Teu Espírito Santo. Señor, quita de nosotros cualquier soberbia. Senhor, retira de nós qualquer raiz de soberba. Señor, cualquier intención de andar por nosotros mismos. Senhor, qualquer intenção de que andemos por nós mesmos. Señor, necesitamos de ti. Senhor, necessitamos de Ti. Señor, necesitamos tu unción, necesitamos tu llenura. Senhor, necessitamos a Tua unção, necessitamos a Tua plenitude. Señor, necesitamos que tú sigas haciendo tu obra en medio nuestro. Senhor, necessitamos que Tu continues a fazer a Tua obra no nosso meio. Señor, lo necesitamos para nuestras propias vidas. Necessitamos-lo para as nossas próprias vidas. Pero sobre todo necesitamos para el ministerio, Mas sobre Señor. todas as coisas necessitamos para o ministério. Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Senhor, não retires de nós o Teu Santo Espírito. Cualquier actitud que esté robándote la preeminencia, Señor, queremos quitar de nosotros, Senhor, Señor. qualquer atitude que esteja retirando de Ti a proeminência, Senhor, que seja tirada de nós. Señor, y llénanos de ti, Señor. Senhor, e enche-nos de Ti. Úngenos de nuevo, Señor. Senhor, unge-nos de novo. Y fortalécenos en ti, Senhor, Señor. e fortalece-nos em Ti, Senhor. Para que sigamos siendo luz y manifestando tu gloria al mundo Senhor, que nos rodea, para que Señor. sigamos a ser luz e possamos manifestar a Tua glória ao mundo que está ao nosso redor. No queremos ser un ministerio humanista, Señor, Senhor, não queremos ser um ministério humanista. sino que queremos que tu gloria se manifieste en nosotros. Senhor, queremos que a Tua glória se manifeste em nós. Te lo pido en el nombre de Isso Jesús. te peço no nome de Jesus. Amén. Que Dios os bendiga. Amém. Que Deus abençoe.